como nós, mulheres, devemos nos proteger, nos prevenir aí nesses dias bem quentes do ano. Quais são os hábitos mais ruins que as mulheres estão tendo quando chega lá no seu consultório, doutora? Pois é, o verão tá aí, né? E a gente acaba lembrando de um tanto de coisa. Por exemplo, usar protetor solar, hidratar o cabelo. Verdade. E acaba esquecendo da região íntima, que é uma parte do corpo que é extremamente suscetível às alterações climáticas dessa época do ano. A gente tem uma flora que coloniza a nossa região íntima e que acaba produzindo a saúde local. São fungos, são bactérias que habitam nossa pele da região e que produzem a saúde do local, o pH adequado. E no calor, umidade, nosso suor, a gente acaba transpirando um pouquinho mais e desequilibra essa flora, às vezes causando alguns problemas que são uma das principais causas de consulta lá no nosso dia a dia. É corrimento, coceira, diversas afecções que podem aparecer nessa época do ano. Entendi. Né? Agora, doutora, quais são as principais infecções, por exemplo, que acontecem, né? Tem infecção por fungo, não é? Quais são as principais? Então, nossa flora que habita normalmente a nossa região íntima é composta de bactérias e fungos. Sim. Com calor, umidade ou outros fatores que na nossa vida pode desencadear um desequilíbrio, no calor que a gente está falando é calor e umidade, né? É suor, é um biquíni molhado que a gente fica por um tempo maior, essa flora acaba se desestabilizando. E que pode acontecer ou para o lado das bactérias ou para o lado dos fungos. Quando a gente tem um crescimento maior dos fungos, que o principal deles é a cândida, né? A famosa candidíase, que eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar, a gente vai ter essa doença que é chamada candidíase. Sim. Que é caracterizada por uma coceira intensa na região genital, irritação, ardor, um corrimento que é um corrimento esbranquiçado, Sei. que não tem cheiro, que é um corrimento que parece uma coalhada, um aspecto dela quando a gente vai ver, né? Às vezes no papel higiênico, na calcinha, e que caracteriza então esse quadro. Não só ele que pode aparecer nessa região na época do verão, mas quando a gente tem uma proliferação maior de bactéria, né? As bactérias crescem mais que os fungos por causa dessas alterações climáticas dessa época do ano, aí a gente já tem outros problemas. Já não tem tantos sintomas de irritação. Na verdade, o que vai incomodar mais a mulher é um corrimento. O corrimento vai ter um cheiro ruim, ele vai ter uma cor diferente, ele é amarelado, acinzentado, tem um cheiro muito forte, que piora às vezes na relação sexual ou na menstruação. E é um cheiro assim que as pessoas até chegam a comparar com o cheiro de peixe podre. É mesmo? É um cheiro muito forte. Então são essas duas as principais afecções que a gente tem aí no verão. Entendi. Doutora, e tem mulheres que são mais propícias a terem esse tipo de corrimento, esse tipo de infecção? Sim. E por quê? Principalmente as mulheres que são um pouco mais gordinhas, que a gente tem muitas dobras na região, que acumulam suor e que tem o que esses micro-organismos precisam, que é calor e umidade, que é o principal, que é o que eu venho falando aqui toda hora. Então, essas mulheres têm uma propensão maior. Não só na região genital, propriamente dita, mas principalmente na virilha, nas dobras, às vezes no inferior do abdômen, aquelas que têm uma barriga que um pouquinho maior, que tem uma dobrinha aqui em cima. Interfere isso, doutora? Interfere. As diabéticas que têm uma imunidade um pouquinho mais baixa, um teor de açúcar no sangue e secreção um pouco maior. As mulheres que suam um pouquinho mais na região, porque a gente sabe que tem diferença de uma pessoa para outra. Sim. Algumas pessoas suam mais na axila, outras mais na região genital, outras não transpiram tanto, isso faz diferença. Entendi. Agora, para você, mulher, que está aí em casa nos assistindo, nós estamos aqui com a doutora Luísa Meluisen, que nome chique, né? E você pode, mulher, mandar a sua pergunta. A doutora ginecologista está aqui para responder tudo para você. Doutora, me diz uma coisa, essas doenças como a candidíase, por exemplo, tem alguma correlação com o emocional, com o lado psicológico? Sim. Explica pra gente melhor sobre isso. Não só alterações climáticas, de vestuário, às vezes produtos que irritam a região, mas outros fatores modificam aquela flora que a gente está falando desde o princípio. Por exemplo, estresse, queda de imunidade, quem está usando um antibiótico, por exemplo, que vai desestabilizar isso tudo.
Então, o emocional vai afetar com a nossa imunidade. E isso que vai alterar e às vezes vai fazer aparecer uma candidíase, um herpes para aquelas pessoas que têm herpes. Isso por alterações da imunidade, não só pela alteração, por exemplo, de estresse emocional propriamente dita. Entendi. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.